Todos os dias, centenas de latino-americanos tentam cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas, ao entrar no país sem permissão, eles acabam se sujeitando a leis cada vez mais rígidas. Nosso correspondente, Fábio Borges, conversou com imigrantes que conseguiram entrar no país e mudar de vida. O ativista social Jorge Mário tinha 12 anos quando buscou refúgio nos Estados Unidos. Ele e a família fugiram da Guerra Civil de El Salvador. O conflito, nas décadas de 80 e 90, provocou a morte de cerca de 75 mil pessoas. Se eu não tivesse deixado meu país, certamente estaria morto por causa da guerra. Jorge Mário se formou numa faculdade americana e, há 11 anos, é um dos diretores de uma ONG de apoio aos imigrantes, que, assim como ele, escolheram os Estados Unidos para começar uma nova vida. Minha contribuição é pequena em comparação aos outros milhões de imigrantes que trabalham em colheitas no campo, na construção civil, restaurantes, escritórios de empresas privadas e governamentais. Essas pessoas são engrenagens do motor que move este país. Os Estados Unidos têm 51 milhões de imigrantes, incluindo cerca de 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente no país. 28 milhões de estrangeiros, com ou sem documentos, têm um emprego. Eles formam 17% de toda a mão de obra nacional. A mineira Gisele Ambrósio faz parte desta estatística. Ela chegou aos Estados Unidos em 2003 e se tornou advogada de imigração e consultora jurídica do Consulado Brasileiro em Los Angeles. A especialista explica que o tema imigração deve definir o rumo da próxima eleição presidencial americana, no ano que vem. Um lado, que seria o lado republicano, vê a imigração como um problema. Dizem que os imigrantes estão tomando o trabalho dos americanos e que os imigrantes estão trazendo violência e estão sendo um peso para o sistema de infraestrutura do país. Já o lado democrata vê a imigração como algo positivo, que traz diversidade, pensamentos, inteligências de outros países para os Estados Unidos, inclusive adicionando a mão de obra no país. O republicano Donald Trump foi eleito em 2016 sob a promessa de dificultar a imigração ilegal, principalmente o fluxo de cidadãos de países da América Central. Eles trazem drogas e crimes, são estupradores, mas talvez alguns deles sejam boas pessoas. Em fevereiro do ano passado, Trump implantou a política de tolerância zero às pessoas presas ao cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Foi quando começou a polêmica prática de separação de crianças que estavam acompanhadas dos pais ou familiares. Cerca de 3 mil menores foram afetados pela medida. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E na reportagem de amanhã sobre a crise migratória dos Estados Unidos, o correspondente Fábio Borges vai falar sobre as condições precárias do centro de detenção onde são levados os imigrantes presos.